Olá, pessoal. Na aula passada, nós entendemos o que é fluxo e como o fluxo normal do browser ele se comporta. Ou seja, nós vimos que o fluxo ele define aqui que cada elemento em bloco vai gerar uma quebra de linha entre os outros elementos em bloco e que esses elementos eles entrarão no fluxo e serão disponibilizados, ou seja, serão apresentados na sequência em que foram declarados dentro do documento XHTML. E os elementos inline eles vão ocupar em linha, ou seja, vão ser disponibilizados aqui em linha, ocupando o espaço que tiver disponível aqui para eles, como vocês podem ver aqui nesses elementos span e nessas linhas de texto dentro do elemento em bloco. Agora, nessa aula, nós vamos estudar sobre o esquema de posicionamento float, que ele tem regras diferentes. Então, o esquema de posicionamento float, ele vai ser definido aqui pela propriedade float e os valores left e right. Tá? Então, segundo as regras desse esquema float, o box ele vai ser retirado da sua posição no fluxo do documento. E ele vai flutuar para a direita ou para a esquerda, de acordo com o valor que a gente colocar lá na propriedade float. Tá? Então, o que acontece? Enquanto no esquema antigo de posicionamento, no esquema de fluxo normal, cada elemento tem o seu próprio espaço, e mesmo que eu reposicione ele, como nós fizemos aqui com o span, nós reposicionamos ele para a esquerda e movendo ele um pouquinho mais para a direita aqui, um pouquinho mais para baixo, o espaço que ele deveria ocupar continuou presente ali, ele não foi ocupado pelos outros elementos. Né? Nesse novo esquema, o esquema float, né, o espaço original do box, ele não será deixado livre, como aconteceu com esse elemento antigo. Né? Ele vai ser preenchido pelo elemento que seguir ele. Então, vamos dar uma olhada aqui. Né? Antes de começar, eu vou alterar a cor de fundo aqui do elemento parágrafo. Né? E vamos, inclusive, alterar as dimensões desses elementos. Aqui eu vou colocar aqui a dimensão, a largura dele aqui de 200 pixels. Deixa eu ver se é muito ou se é pouco. Tá ótimo. Então, colocamos todos os elementos com 200 pixels e eu vou fazer o seguinte aqui, vou colocar essa propriedade que a gente acabou de conhecer, né, que é a float. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um float left, ou seja, pedir para todos esses meus elementos H1, H3, P, flutuarem para a esquerda. O que vai acontecer? Olha aí. Então, o próximo elemento depois do H1, que é esse H3 aqui, ele flutuou para a esquerda e veio para cima. Né? Esse elemento parágrafo flutuou e ocupou o espaço que tinha disponível aqui. O próximo elemento H2 não tinha mais espaço para ele entrar aqui, ele entrou, continuou o fluxo e entrou aqui embaixo, veio o próximo parágrafo e ocupou esse espaço, e se a gente aumentar esse espaço, eles vão ir ocupando o espaço ali à direita, estão vendo? Foi exatamente essa a propriedade que nós utilizamos para construir o menu, né, drop-down das aulas passadas. Então, quando nós queremos um menu horizontal, e nós podemos construir aqui rapidamente um elemento de menu, ele sempre vai ocupar, ele vai estar ocupando originalmente a posição vertical. Mas, né, se nós quisermos um menu horizontal, então nós precisamos modificar aqui o estilo. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui os nossos as nossas ULs ali, né, que não entraram naquele fluxo. E eu vou colocar o seguinte aqui. Então, vocês estão vendo aqui as nossas ULs. Eu vou alterar ali essas ULs para elas também ocuparem. Vamos remover aqui temporariamente esse texto. E está aqui as nossas ULs. E eu quero que as LIs elas flutuem para a esquerda, ou seja,
que todas essas LIs agora sejam disponibilizadas aqui em uma única linha. Vamos ver como é que vai funcionar? Então, vou pegar aqui e vou colocar que as LIs irão flutuar, então, float para a esquerda. Então, está aqui. Então, ficou uma do lado da outra, não ficou muito bonito, né? Mas a gente poderia alterar a dimensão e colocar aqui 150 pixels para cada. Opa. Então, tá aí. Todos os nossos elementos, um ao lado do outro, né? Então, é essa técnica de posicionamento flutuante que a gente utiliza para construir os menus horizontais ou, no caso aqui, não utilizar para criar o nosso menu vertical. Agora, você pode se perguntar, e se eu não quisesse flutuar todos os elementos? E se a gente quisesse flutuar apenas um ou outro elemento, né? Então, nós temos vários elementos aqui. Eu poderia querer flutuar, por exemplo, só esse ascensão profissional, né? Então, tem aqui o ascensão profissional, tem esse elemento tit. Poderia simplesmente colocar aqui, nesse elemento tit, o float left. Vamos ver aqui. Então, vejam aqui que ele flutuou, mas não ocupou aquele espaço ali. E o elemento que estava abaixo dele acabou subindo, que era exatamente o parágrafo. O elemento subiu e ocupou o espaço original ali desse elemento. Vamos ver de novo aqui. O elemento estava aqui, né? E quando eu coloco esse elemento como float left, esse outro elemento aqui, ele ocupa o espaço dele. Estão vendo aí? Então, vamos voltar aqui, ó. Tá aí. Então, eu vou fazer algumas alterações aqui. Vou colocar aqui. 2. Tá bom. Vamos ver aqui. 1 e 2. E eu vou fazer um esquema diferente agora. O float eu vou deixar para todos os elementos, como estava antes. Vamos ver o resultado. Está aqui. Agora, aqui nesse parágrafo, né? Aliás, nesse título, que é o título 1, eu quero remover a flutuação. Como é que a gente faz? Vem aqui, float. Aliás, clear, que é a propriedade para limpar o float. Quero limpar o float do lado esquerdo, ou quero limpar dos dois lados. Então, é isso aqui. Então, ele mantém a propriedade padrão e dá aquela quebra de linha. Só que como esse outro elemento está com float, ele vem e encaixa ali. E os outros elementos, vamos dar uma olhada aqui, ó, vão continuar flutuando. Se eu quiser dar mais uma quebra de linha ali no segundo item, então está aqui. Esse aqui quebrou o fluxo de flutuação e esse aqui também quebrou o fluxo de flutuação, né? E nós também podemos flutuar os nossos elementos para a direita. Então, right, vamos ver aqui o efeito agora. Olha aqui que toda a distribuição dos nossos elementos mudou. O primeiro elemento que, quando no fluxo flutuando para a esquerda, ele ficou do lado esquerdo, que foi o título inicial, ele veio para a direita. O segundo elemento ficou logo após ele, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim por diante, né? Então, a ordem de flutuação, ela define também a ordem ali que os elementos vão ser distribuídos. Olha aí. Eu também posso flutuar elementos inline. Por exemplo, essa imagem dentro
dentro desse elemento em bloco. Eu posso flutuar ela para a direita. Como é que nós poderíamos fazer isso? Poderia vir aqui img, né, que é a minha tag que eu estou utilizando, e pedir para ela flutuar para a direita. Vamos ver o efeito aqui. Então, ela flutuou para a direita, né? Então, nós podemos flutuar esses elementos inline, seja imagem, seja um texto, né? Vamos, inclusive, fazer um efeito aqui. Eu vou pegar esse segundo parágrafo, vou ampliar um pouco mais esse segundo parágrafo. Está aqui, nós temos um segundo parágrafo um pouquinho maior que o normal, né? Vou tirar toda essa flutuação aqui por enquanto. E também vou tirar a largura para deixar ele esse fluxo normal. Então, está aqui. Nós temos aqui o nosso texto um pouquinho maior e existe, né, uma outra aplicação muito prática aqui desse tipo de esquema de flutuação, que é usado para destacar um pequeno texto, né, relacionado com o conteúdo principal. Imagina que a gente quisesse fazer um efeito de citação aqui dentro, né, mas com uma marcação aqui do lado direito, por exemplo, né? Vou explicar melhor. Vamos pegar destacar um texto aqui, por exemplo, esse texto, os membros da XTI, tal, e vamos marcar ele diferente. Eu vou aumentar um pouco mais ainda esse texto. E eu quero pegar uma área desse texto aqui. Vamos lá, aqui tá bom. Então, essas atividades. E aqui eu vou colocar um elemento spam mesmo. Vou colocar uma classe, que a gente anda usando pouca classe aqui. E vou colocar aqui destaque. E vamos destacar esse texto até aqui. Pronto, até aqui tá bom. Ótimo, então tá aqui o nosso spam. É esse texto que está marcado aqui que eu quero destacar ele e flutuar ele à direita, né? Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou remover aqui do spam toda essa marcação. Eu vou colocar o spam destaque. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou querer colocar o destaque aqui com uma largura pré-definida. Então, vou colocar uma largura aqui de uns 40% do espaço que tem ali dentro, né? Vou flutuar esse texto aqui à direita, né? Vamos ver o efeito que está dando aqui já. Olha aí, né? Estão flutuando ele à direita e está ocupando um espaço de 40%. Olha que o efeito já ficou um efeito bacana aqui, né? E aí a gente poderia agora só simplesmente melhorar, né, esse texto aí, colocando aí uma cor diferente. Background color white, né? Poderíamos alinhar o texto, enfim. Mas existem várias situações onde a gente quer destacar uma imagem ou um texto, né, dentro de um outro texto e colocar ele aqui com uma marcação diferenciada. Isso aqui a gente chama de pull quote, né? Ele é